preste atenção, pois este momento foi escolhido antes da fundação do tempo. O que você está prestes a ouvir não é coincidência, mas revelação. Algo escondido dentro da sua própria casa, dentro da sua própria linhagem, está prestes a ser exposto. Isso não é para destruir, mas para restaurar. Não para envergonhar, mas para curar. Porque eu, o Senhor vosso Deus, tenho assistido às lágrimas silenciosas que caíram quando ninguém te via. Eu tenho visto a confusão, a distância, o peso não dito entre você e sua irmã, e agora, a hora chegou para que a verdade fale mais alto que o silêncio. Há um segredo que tem caminhado entre as suas memórias como uma sombra, algo que você sentia, mas nunca conseguia nomear. Uma atmosfera estranha que muda sempre que certos tópicos surgem, uma frieza que visita quando a paz deveria habitar. Mas ouça-me agora, essa presença não nasceu de você. Ela foi plantada. E o que foi plantado na escuridão será agora arrancado pela luz. Porque o tempo do silêncio acabou. Dentro das próximas 48 horas, eu começarei a mudar o clima espiritual ao seu redor. O reino decretou que esta é a estação de libertação e ressurreição para a sua família. Não fuja desta voz. Fique. Fique até o fim desta mensagem, pois antes que esta revelação se encerre, eu mostrarei a você o sinal que confirma a minha mão sobre a sua casa. Eu te darei discernimento para que você não tema o que está sendo revelado, mas o abrace com sabedoria. Pois o que estava oculto não permanecerá oculto por muito mais tempo, e aquele que outrora se opôs à sua paz, encontrará a minha luz face a face. Eu sei que você se perguntou, por que sinto este desconforto quando penso nela? Por que certos sonhos se repetem, mostrando o rosto dela em meio a símbolos que não entendo? Estas não são coincidências, são os sussurros de portais espirituais que eu estou fechando agora. A batalha que antes se movia invisivelmente em sua casa será exposta diante dos seus olhos. Pois eu te escolhi como vaso escolhido para trazer tratamento, mudança de atmosfera e triunfo sobre as forças que tentaram enterrar o seu destino sob o mal-entendido. Eu falo com autoridade na mesma voz que ordenou o amanhecer a surgir. Você não está assistindo a isso por acidente. A cada segundo que você permanece aqui, o arcanjo Miguel se posiciona mais perto da sua casa, preparando-se para cortar as últimas correntes que mantiveram a paz da sua família como refém. Esta mensagem não é apenas para você, é para sua irmã, para sua herança espiritual, para as gerações que hão de vir. Antes que este vídeo termine, você entenderá por que esta mensagem te encontrou agora. Não amanhã. Não na próxima semana. Agora. Porque a hora do discernimento chegou, e a verdade que libertará a sua família começa a se desenrolar neste exato momento. Fique comigo até o fim, porque o que começa aqui abrirá um portal espiritual de restauração que estava esperando pela sua obediência. Se você se afastar agora, a semente da revelação permanecerá sem ser regada. Mas se você ouvir até a última palavra, eu soprarei sobre a sua casa, e a história não vista que outrora os separou será reescrita em triunfo. Este é o seu momento de verdade _ revelação, de ressurreição familiar. Não permita que o medo silencie o que eu estou desvendando. Fique. Assista. Ouça. Pois eu estou prestes a te mostrar o segredo que mudará tudo. Você tem carregado um peso que as palavras não conseguiam descrever. Às vezes, você acordava no meio da noite, sentindo uma pressão no peito, um tremor no seu espírito que não conseguia nomear. Você tentou se convencer de que era apenas exaustão, apenas preocupação, mas era algo mais profundo. Era o eco de um conflito oculto que começou muito antes de você sequer ter consciência dele. Algo que se enraizou em sua linhagem, algo que tem caminhado silenciosamente entre você e sua irmã,
alimentando-se de mal-entendidos, orgulho e velhas feridas. Houve momentos em que você sentiu seu coração querendo alcançá-la, abraçá-la novamente, mas algo invisível te impedia. Cada tentativa de reconciliação se transformava em confusão. Cada palavra de paz se tornava uma faísca para uma nova distância. Isso acontece porque um portal espiritual foi aberto em sua família, uma porta de entrada por onde a amargura entrou e começou a moldar destinos em silêncio. O que estava oculto começou a ditar o comportamento. E o que não era dito começou a reger a atmosfera da sua casa. Você se lembra do olhar nos olhos dela, de como o silêncio dela parecia pesado com algo inexplicável. Você disse a si mesmo, ela mudou. Mas eu, o Senhor, digo a você, algo entrou. Uma força secreta de divisão veio através do ciúme, através da mentira sussurrada pelo inimigo que dizia que uma de vocês era mais amada, mais escolhida. E como nenhuma de vocês compreendeu a verdadeira origem dessa mentira, ela se tornou uma corrente. Agora, essas correntes atingiram o limite. Eu tenho visto as noites em que você chorou em solitude, perguntando-me por que a sua família parece amaldiçoada com mal-entendidos, com discussões repentinas, com uma paz que nunca dura. Você tem visto bênçãos que deveriam ser permanentes desaparecerem como fumaça. Oportunidades desmoronarem na beira do sucesso. Mas ouça-me, estas não são coincidências. Elas são sinais espirituais. O que tem estado oculto em sua linhagem começou a se manifestar em ciclos de distância, desconfiança e raiva silenciosa. Gerações têm sofrido com isso. Alguns de seus ancestrais experimentaram o mesmo afastamento entre irmãos, a mesma barreira invisível que você agora enfrenta. Mas desta vez é diferente. Porque eu te escolhi como aquela que vai expor o que estava oculto. Você é o vaso escolhido, chamada para dar fim ao que começou antes de você nascer. Esta não é uma revelação fácil, minha filha. O inimigo teme que, assim que você enxergar claramente, a influência dele será quebrada. É por isso que a confusão e a distração têm te cercado. É por isso que, às vezes, suas orações pareciam não ser respondidas, seu espírito parecia embotado e sua fé parecia fraca. Porque ele sabia que, se você perseverasse, se continuasse ouvindo, eu te traria a este momento de discernimento, onde a verdade separaria a ilusão da realidade. Houve conversas que terminaram em mal-entendido, momentos em que você tentou se explicar, mas sua irmã não conseguia te ouvir. Você se sentiu invisível, mal-entendida e exausta. No entanto, lá no fundo, sua alma sussurrava, deve haver algo mais acontecendo. E você estava certa. Há uma corrente de influência oculta no espiritual, sutil, quase imperceptível, que transformou a afeição em resistência. Mas a minha luz agora se move para expor isso. Você se lembra dos sonhos que você descartou como aleatórios? Aquele em que uma porta permanecia semiaberta, ou em que você caminhava pela sua casa de infância, mas encontrava os cômodos rearranjados? Estas não eram visões sem sentido. Eram avisos, sinais do reino de que algo dentro da sua casa precisava de libertação. Cada sonho carregava um pedaço do código para a herança espiritual da sua família. A tensão que você sente quando pronuncia o nome dela, os momentos de peso que se instalam na casa quando a voz dela preenche o ar, estes são indicadores de que a própria atmosfera está clamando por mudança. Por anos, o meu espírito tem pairado, esperando que alguém nesta família se levante e diga, chega. Que o que está oculto seja trazido para a luz. Essa pessoa é você. Contudo, eu sei que o seu coração está cansado. Você teme que confrontar esta verdade possa destruir a pouca conexão que resta. Você teme que,
Se enfrentar o que está oculto, a perderá para sempre. Mas me ouça com atenção, esta revelação não está vindo para condenar a sua irmã. Está vindo para curá-la. Está vindo para protegê-la do que busca destruir ambas por dentro. Por tempo demais, você tem caminhado por espaços familiares que não se sentem mais seguros. Você sentiu a temperatura mudar quando a paz deveria reinar. Você viu sombras se moverem entre as conversas familiares, e embora não pudesse vê-las com os olhos, o seu espírito as percebia. Elas sussurravam que a restauração era impossível. Mas eu sou o Deus da ressurreição, e eu estou quebrando essa mentira agora. Dentro dos próximos 3 dias, eu começarei a realinhar o que é invisível. O arcanjo Miguel já foi enviado para a sua casa, para limpar o próprio ar onde as palavras outrora carregavam dor. Mas para que esta obra se complete, você precisa ficar até o fim do que eu irei revelar nesta mensagem. Porque o segredo que você está prestes a entender é a chave que destrancará uma cadeia de gerações. Este momento não é meramente sobre emoção, é sobre autoridade espiritual. O inimigo que tem perseguido a sua linhagem se esconde atrás da familiaridade. Ele usa o que parece pessoal para disfarçar o que é espiritual. É por isso que a reconciliação parecia impossível, porque a paz parecia temporária. Mas o reino está o expondo agora, e o que estava dividido será unido através da verdade. Você sentiu raiva, culpa, confusão e profunda tristeza, mas por baixo de tudo, você também me sentiu chamando. Mesmo em suas lágrimas, você sentiu o meu sussurro, não desista dela. Esse sussurro era a minha promessa. Porque eu não estou revelando isso para destruir a sua irmã, eu estou revelando isso para restaurá-la, para tirá-la do engano e trazê-la para a luz. Eu estou me preparando para me mover dentro da sua família, para trazer tratamento, libertação e triunfo. Mas a batalha precisa primeiro ser nomeada. O oculto precisa ser visto. O que foi enterrado em segredo precisa ser exposto pela minha palavra. Pois o que você enfrenta não é o ódio da sua irmã, é a ferida dela. E quando a luz entrar nessa ferida, a mudança de atmosfera virá em seguida. Portanto, não tema o tremor que você sente dentro de si neste momento. Não é perigo, é a verdade revelação se desdobrando. É o som de correntes começando a quebrar. Você está parada no limiar do portal espiritual sobre o qual eu falei. O mesmo portal que outrora permitiu que a dor entrasse, agora permitirá que a cura flua. Fique atenta, minha filha. Pois a próxima parte desta revelação te mostrará como caminhar através do que eu estou desvendando. Você está prestes a entender não apenas a origem da batalha, mas também o propósito para o qual eu a permiti. E quando você vir isso, suas lágrimas se transformarão em triunfo. Agora que a verdade começou a surgir como o amanhecer sobre a sua casa, eu te mostrarei o caminho a ser trilhado. Você viu a sombra, sentiu o peso dela, mas agora você aprenderá como entrar na libertação. Pois eu, o Senhor vosso Deus, não revelo para ferir, eu revelo para curar. O que eu estou fazendo não é destruição, é cirurgia divina. Eu estou removendo a infecção oculta que silenciosamente envenenou o laço entre você e sua irmã, para que o que resta possa viver e florescer novamente. Entenda isto, no momento em que você aceitou ouvir a minha voz, algo no portal espiritual da sua casa mudou. Você agora está parado em um lugar de discernimento, entre o que foi e o que ainda pode ser. Você é a ponte entre gerações, a escolhida designada. Para fechar a ferida que tem percorrido a sua linhagem. É por isso que eu estou revelando a você um conhecimento privilegiado, o conhecimento que outros em sua família ainda não poderiam suportar. Você é forte o suficiente para ver e gentil o suficiente para perdoar.
A verdade revelação começa aqui: sua irmã não é sua inimiga. Ela é o espelho no qual a batalha do destino da sua família se refletiu. O ressentimento que você sentia era um sintoma, não a doença. A distância era a superfície, não a raiz. Por baixo de cada conflito, jaz uma história não contada, uma memória não curada, uma dor carregada em silêncio. Essa dor tem um nome, é o segredo que foi plantado quando o ciúme, o medo ou a traição tocaram seus ancestrais pela primeira vez. O mesmo espírito que outrora os dividiu, buscou dividir vocês, esperando evitar que o propósito que eu coloquei em sua linhagem despertasse. Mas eu escolhi este momento agora para expor essa estratégia. Porque o poder do inimigo próspera no segredo, mas perde a sua força no momento em que é exposto. É por isso que eu estou te ordenando a abrir a sua boca em silêncio sábio, não o silêncio do medo, mas o silêncio que ouve antes de falar, o silêncio que observa antes de reagir. Pois a restauração começa não com o confronto, mas com a revelação. Eu estou te fazendo uma pergunta que apenas o seu espírito pode responder. Se eu te mostrasse a verdade completa sobre o que aconteceu, se eu revelasse a razão pela qual a sua irmã endureceu o coração, você ainda a amaria o suficiente para perdoar? Você estaria disposta a se colocar em intercessão pelaquela que te feriu, acreditando que ela também foi enganada pela escuridão? Este é o seu dilema moral, minha amada: escolher a compaixão acima da vingança, escolher a luz mesmo quando a memória da dor ainda arde. Eu conheço suas lágrimas. Eu as contei. Algumas delas não nasceram da raiva, mas da saudade, uma saudade da conexão que você um dia teve, das risadas que costumavam ecoar em sua casa antes que a desconfiança substituísse a confiança. Essa saudade não era fraqueza, era um sinal do seu espírito de que a restauração ainda era possível. O reino colocou essa dor dentro de você como prova de que o laço era divino. Ele pode ter sido danificado, mas nunca foi apagado. Agora eu estou te chamando para agir não pela sua própria força, mas pela minha autoridade espiritual. Comece orando por ela em segredo, não por obrigação, mas por amor. Fale o nome dela diante de mim sem acusação. Cada vez que você fizer isso, uma camada de escuridão perde o controle sobre a vida dela. Você não verá isso instantaneamente, mas a atmosfera mudará. As mesmas paredes que outrora ecoavam distância começarão a carregar a vibração da ressurreição. O arcanjo Miguel permanece em guarda sobre este processo. A espada dele queima com a verdade, cortando as mentiras que sussurraram entre as suas palavras. Mas entenda, a minha intervenção precisa da sua obediência. Quando você escolhe o perdão, você ativa o pacto que eu escrevi sobre a sua família. Quando você escolhe a paciência, você declara que a luz já venceu. Quando você escolhe abençoar em vez de amaldiçoar, as correntes de gerações começam a cair. Parte do que eu estou revelando a você pode testar a sua coragem. Você pode começar a se lembrar de coisas que havia enterrado, momentos que nunca fizeram sentido, frases que ela disse que carregavam um tom estranho, até mesmo sonhos que você descartou. Estas memórias retornarão não para te atormentar, mas para trazer discernimento. Ao se lembrar, não julgue. Apenas observe. Pois ao observar sem amargura, você está quebrando o acordo que mantinha a dor viva. Este é o portal espiritual de tratamento. A cura não vem através da negação, mas através da rendição. Você não pode restaurar o que se recusa a ver. Você não pode curar o que você ainda esconde. É por isso que eu estou te pedindo para confrontar isso não com raiva, mas com o entendimento de que o amor é uma arma mais forte que o medo. Você não está batalhando com a sua irmã, você está batalhando com a mentira que convenceu ambas de que o amor era impossível. Imagine isto:
E se o silêncio entre vocês tem sido o próprio véu por trás do qual eu estava preparando um testemunho maior? E se a distância foi a minha maneira de abrir espaço para a revelação? Eu frequentemente escondi os meus maiores milagres dentro de momentos de desconforto. Você pensa que está perdendo algo, mas, na verdade, você está sendo posicionada para o triunfo. Deixe-me te mostrar outro segredo. Antes de você nascer, eu marquei ambas para um propósito compartilhado. Ela carrega uma parte do dom que pertence à sua linhagem, assim como você. É por isso que a escuridão lutou tanto para dividi-las, porque unidas, vocês carregariam uma força de restauração espiritual maior do que vocês podem sequer imaginar. Vocês foram feitas para intercederem juntas, para curarem outros que sofrem com famílias quebradas, para serem um testemunho vivo de que mesmo o que foi estilhaçado pode brilhar novamente. Não subestime o que acontecerá quando a reconciliação começar. A onda não parará em você, ela tocará seus pais, seus filhos e até mesmo aqueles que ainda não nasceram. A sua árvore genealógica respirará de novo. A herança espiritual que outrora parecia perdida será restaurada. Velhos padrões serão quebrados, uma paz inexplicável entrará nos seus cômodos. Você sentirá isso na forma como acorda, na forma como respira, na forma como a sua casa parece mais leve. Mas eu devo te avisar, este caminho exige perseverança. Quando a verdade começar a vir à tona, nem todos entenderão. Alguns resistirão. Alguns questionarão por que você escolhe a graça em vez da vingança. Não se abale. Pois eu não te escolhi para ser compreendida, eu te escolhi para ser fiel. E através da sua fidelidade, sua irmã me encontrará novamente. Agora ouça atentamente, pois está é a minha promessa, dentro dos próximos 3 dias, sinais de movimento começarão. Uma mensagem, um sonho ou uma memória repentina aparecerá, um sinal de que eu estou trabalhando. Não o ignore. Quando ele vier, não reaja com pressa. Em vez disso, sussurre estas palavras: que o que estava oculto seja trazido para a luz, e que o amor seja minha arma. Essa frase agirá como uma chave divina, selando o portal espiritual da interferência do inimigo e abrindo para a restauração. Você está parada em solo sagrado, escolhida para uma missão sagrada: reescrever o que a dor um dia roteirizou, trazer luz onde o mal-entendido reinou. A verdade revelação não é para envergonhar, mas para despertar. É um chamado para caminhar de forma diferente, para falar com autoridade, para perdoar com visão. Você está sendo convidada para uma visão única de salvação, uma que começa não em um templo, mas dentro da sua própria casa. E se tudo que parecia te quebrar estava apenas te preparando para curar outros? E se suas lágrimas não foram desperdiçadas, mas estavam regando o solo para uma nova estação? Esta é a pergunta que eu deixo queimando no seu coração: você escolherá se tornar o restaurador? Pois se você o fizer, sua irmã seguirá, sua família se levantará e o seu propósito se desdobrará em plenitude. A próxima parte desta revelação desvendará as bênçãos que seguem a obediência. Permaneça comigo, pois você está prestes a testemunhar a mudança de atmosfera que só eu posso trazer, uma ressurreição não apenas de relacionamentos, mas do próprio destino. Agora que você escolheu crer, ouvir e abrir o seu coração para o que eu estou revelando, contemple o início da sua bênção. No momento em que você aceitou a verdade que eu coloquei diante de você, o reino espiritual mudou. Coisas invisíveis começaram a se mover a seu favor, e o reino dos céus escreveu um novo decreto sobre a sua casa. O que antes era um lugar de tensão e confusão está se tornando um terreno preparado para a ressurreição. Cada lágrima que você derramou em silêncio foi colhida e transformada em semente. E eu, o Senhor vosso Deus, estou regando essa semente agora.
Você está entrando em uma estação onde o que estava oculto não mais atormentará, mas ensinará. O próprio segredo que outrora carregou dor se tornará a chave de sabedoria que guiará os seus próximos passos. Você não mais temerá o que jaz sob a superfície, porque a luz agora reina ali. As sombras que assombravam a sua família estão perdendo a autoridade. O portal espiritual que antes era usado para roubar a sua paz está sendo selado pela minha mão, e um novo portal, um portal de bênção, discernimento e libertação está se abrindo em seu lugar. Isto é o que eu declaro sobre você, a atmosfera ao seu redor está mudando. O peso que outrora se instalava nos cômodos da sua casa está se levantando. Você em breve notará a mudança nas coisas mais simples, na forma como a luz da manhã toca as suas paredes, a calma que te visitará antes de dormir, a estranha paz que virá quando você pronunciar o nome da sua irmã. Estas não são coincidências, são sinais de que o meu espírito está restaurando a sua linhagem. Eu estou curando a raiz da sua família, a origem do mal-entendido e o eco de palavras ditas na dor. Eu estou transformando a acusação em compaixão, distância em diálogo, silêncio em entendimento. Dentro da sua casa, eu estou liberando a graça de novos começos. A verdade _revelação já fez a sua obra, agora a promessa de triunfo começa a se desdobrar. Você logo verá que o que outrora parecia punição era, na verdade, preparação. Eu estava preparando o seu coração para carregar uma medida maior de amor, para discernir além das aparências, para ver não a ferida, mas a pessoa que eu criei. Sua irmã também começará a sentir o chamado da reconciliação. A princípio, ela pode não entender. Ela pode resistir. Mas o mesmo Espírito que está te despertando a visitará em sonhos, em reflexões silenciosas, até mesmo em momentos de lembrança inesperada. Eu falarei ao coração dela da mesma forma que falei ao seu gentilmente, persistentemente, até que ela saiba que isto não é obra humana, mas minha. Este é o meu pacto com você, o que o inimigo usou para separar, agora se tornará um testemunho que une corações. Você e sua irmã falarão novamente não em acusação, mas em cura. Quando esse momento chegar, as suas palavras não precisarão ser perfeitas. O seu silêncio carregará poder. Pois onde o amor é restaurado, a minha presença habita. O arcanjo Miguel permanece estacionado no limiar da sua casa, garantindo que nenhum sussurro de engano reentre. Ele guarda a sua herança espiritual, a herança de paz que foi roubada há muito tempo. O ciclo está quebrando. O mesmo padrão que outrora se repetia na vida dos seus ancestrais está sendo reescrito na sua geração. Você não transmitirá divisão, você transmitirá a luz. Eu estou abençoando o seu discernimento, para que você possa ver além da emoção e reconhecer quando a minha mão se move. Você se encontrará entendendo os corações das pessoas mais claramente, sentindo as intenções com uma visão mais nítida. Este dom não é para a desconfiança, mas para o propósito, para que você possa guiar outros para a mesma cura que você agora está recebendo. A compaixão que você ganha através deste processo se tornará o fundamento do seu chamado. O reino usará a sua história como um modelo para outros que vivem em guerras silenciosas dentro de suas famílias. Você se tornará um instrumento de autoridade espiritual. Um sinal vivo de que mesmo nos relacionamentos mais quebrados, Deus ainda escreve a redenção. Eu farei o seu testemunho viajar além do que você imagina, alcançando pessoas que você nunca conhecerá, mas cujos corações serão transformados por causa das palavras nascidas da sua própria restauração. Sinta a mudança de atmosfera mesmo enquanto eu falo. A frieza que outrora persistia está se dissolvendo. Há calor retornando ao seu mundo interior. As paredes que outrora ouviram discussões agora ouvirão adoração. Os lugares que outrora guardavam memórias de dor agora sediarão risadas novamente.
Isso não é imaginação, é manifestação. Pois a minha palavra nunca retorna vazia. Eu te prometo isto, dentro da sua casa, conversas fluirão que pareciam impossíveis. Você olhará para o rosto dela e verá não aquela que te feriu, mas aquela que eu confiei ao seu amor. Nesse momento, você entenderá que cada atraso, cada silêncio, cada lágrima, estava preparando o seu espírito para este encontro. Você me sentirá ali entre vocês, invisível, mas inconfundivelmente presente. E você saberá, a ressurreição começou. A verdade revelação foi dolorosa, mas gerou sabedoria. As coisas ocultas que outrora ameaçavam destruir agora estão expostas e sem poder. E através da exposição veio a liberdade. Este é o paradoxo do amor divino. O que você teme ver é frequentemente a própria coisa que te cura quando vista na luz. É por isso que eu te pedi para não fugir da verdade, mas para permanecer dentro dela. Pois a verdade sem medo se torna a bênção sem limite. A sua família está entrando em um pacto de paz. Eu estou reescrevendo as suas noites e as suas manhãs. Eu estou apagando acusações invisíveis ditas no ar e as substituindo por palavras de graça. Mesmo agora, anjos estão se movendo através da sua casa, tocando a atmosfera, alinhando-a com o design do céu. Você acordará para uma quietude que parece sagrada, uma confirmação de que o que eu prometi não está distante e está se desenrolando agora. Haverá momentos em que a emoção te oprimirá, momentos em que lágrimas virão subitamente. Não as reprima. Essas lágrimas são tratamento, elas são a liberação do que foi armazenado por anos. Elas são santas. Cada uma rega o solo para a alegria. Você não chorará como antes, suas lágrimas agora são instrumentos de libertação. Lembre-se, minha filha, o tempo do silêncio acabou. Fale bênçãos onde outrora havia queixas. Profetize paz onde havia confusão. Cada palavra que você profere em fé se torna uma pedra no fundamento da sua casa restaurada. Você carrega a autoridade para abençoar o destino da sua família porque eu coloquei o meu selo sobre a sua boca. Você não é amaldiçoada, você é escolhida. Você não está quebrada, você está sendo reconstruída. Você não está abandonada, você está cercada pela minha presença. Esta é a herança daqueles que creem, ver a luz emergir do que outrora era escuro, ver o triunfo surgir das lágrimas, ver o propósito restaurado no lugar onde a dor outrora reinou. Agora respire fundo e receba isso. Eu estou enchendo seu coração com paz que excede todo entendimento. Eu estou inundando seu espírito com clareza. O peso do passado está caindo. O que outrora estava oculto agora está redimido. E a voz da divisão está silenciada. A sua casa, a sua linhagem, a sua irmã e a sua alma estão cobertas pela minha luz. O portal espiritual foi limpo. A atmosfera mudou. A bênção começou e ela não terminará até que cada sombra se transforme em testemunho. Esta é a minha promessa eterna, a história que começou com lágrimas terminará em triunfo. A luz foi falada. A verdade revelação foi liberada. O que estava oculto em sua casa agora foi exposto não para julgamento, mas para a cura. As correntes que outrora conectavam sua dor ao silêncio foram quebradas, e a atmosfera ao seu redor começou a mudar. A partir deste momento, caminhe como alguém que sabe e que entende que as maiores batalhas são vencidas no invisível, e que a vitória começa quando você decide crer. Você ouviu a minha voz não por acaso, mas por designação divina. Eu escolhi este momento, esta mensagem, esta hora, porque o seu portal espiritual estava pronto. A parede entre você e sua irmã começou a desmoronar. O que outrora parecia impossível agora está se desdobrando.
Você não está mais lutando contra carne e sangue, você está em autoridade espiritual, declarando sobre a sua linhagem que o reino reina aqui. Carregue o que você recebeu como um selo em seu coração. Não retorne às sombras da dúvida, pois o propósito desta revelação nunca foi apenas informar, foi transformar. A libertação, o tratamento, a mudança de atmosfera que você começou a sentir continuarão. Fale paz quando o medo tentar surgir. Sussurre luz quando velhas memórias tentarem retornar. E lembre-se, dentro de 3 dias, sinais aparecerão que confirmam que a minha mão ainda está se movendo. Este é o seu momento de ressurreição. Você verá pequenos inícios de grandes coisas, uma mensagem inesperada, um sonho que se repete com novo significado, um desejo repentino de estender a mão com ternura em vez de orgulho. Cada um destes é a minha assinatura em sua história, evidência de que a sua obediência ativou o movimento do céu. Agora vá, minha amada. Abençoe sua família, abençoe sua irmã, abençoe até mesmo as memórias que outrora trouxeram tristeza. Você é a restauradora escolhida. Você é a portadora de luz dentro da sua casa. Deixe que outros sintam a calma que agora te cerca. Deixe que perguntem o que mudou e, quando o fizerem, diga a eles, a verdade que estava oculta foi trazida para a luz. Se você sentiu a minha presença através desta mensagem, afirme a sua fé. Fale vida em voz alta. Declare que o tempo do silêncio acabou e compartilhe esta revelação para que outros possam encontrar a sua própria restauração. Pois cada família tocada pela sua obediência adicionará outra pedra ao altar de renovação que eu estou construindo através de você. O arcanjo Miguel permanece por perto, guardando a paz que foi plantada. Você não está sozinha. O meu espírito caminha à sua frente e atrás de você, selando esta palavra com um fogo que nenhuma sombra pode extinguir. Agora levante-se. Respire um novo ar. Entre na calma que se segue à tempestade. A sua casa é abençoada. A sua irmã está coberta. O seu destino está seguro. Vá em triunfo, e que a minha luz permaneça. Queridos irmãos e irmãs, chegamos aqui com os corações cheios de gratidão pela oportunidade de compartilhar a mensagem de amor e fé com todos vocês. Esperamos que tenham sido abençoados e inspirados por aquilo que compartilhamos aqui hoje. Sabemos que muitos de vocês têm sido uma parte essencial deste ministério, apoiando-nos com suas orações e carinho. E se você sentiu a presença de Deus em sua vida através deste canal, e se este ministério tem sido uma fonte de encorajamento para você, pedimos que considere fazer uma pequena doação para nos ajudar a continuar espalhando a mensagem de esperança, amor e fé. Cada doação, independentemente do valor, faz uma grande diferença. Elas nos permitem alcançar mais pessoas, criar conteúdo de qualidade e espalhar a luz de Cristo a lugares distantes. Uma outra forma de nos ajudar é se tornar um membro deste canal, o que nos ajudará a manter este ministério forte e ativo. Como membro, você se tornará parte de nossa família virtual e nos ajudará a alcançar ainda mais vidas com a mensagem do Evangelho. Para isso, basta clicar em Valeu ou Seja Membro abaixo do vídeo. Lembramos que todas as contribuições, grandes ou pequenas, são profundamente apreciadas. Até mesmo as que não envolvam um valor monetário, mas somente em compartilhar esse vídeo com quem precisa, ou a sua presença até aqui, saiba que é imensamente gratificante. Obrigado por ser parte desta jornada conosco. Continuamos a orar por todos vocês e acreditamos que juntos, podemos fazer a diferença no mundo. Que Deus abençoe você e sua família abundantemente. Até o próximo vídeo. Amor e paz em